O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Angelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, se até a semana passada a palavra de Deus nos pôs em contato com os sinais escolhidos pelo próprio Jesus Cristo para que sua presença e ação no mundo fossem reconhecidos, a partir de hoje nós vamos começar a ouvir os chamados discursos de despedida. Jesus os faz, segundo o Evangelho, antes ainda da sua paixão e morte. Para nós, a Igreja propõe essas palavras pronunciadas pelo Senhor para este período que precede a festa da Ascensão do Senhor, que celebraremos no próximo domingo, e a festa de Pentecostes, que celebraremos daqui a 2 semanas. Nesses discursos de despedida, como que dando as últimas recomendações, aquilo que não pode faltar entre os que creem no Senhor, ele vem nos recordar algumas realidades importantes. Ainda no domingo passado, nós ouvimos: amai-vos assim como eu vos amei. E hoje, indo na mesma linha, continua o Evangelho de São João: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. É impossível alguém dizer que ama se não leva a sério, se não respeita a outra pessoa. Vejo muitos pais e mães de família cometendo um erro grosseiro. Querem muito ser os amiguinhos dos seus filhos. Até parece que tem um trauma, ou digamos assim, uma lacuna de infância, parece que não brincou na infância, que querem descontar tudo nos brinquedos dos filhos. Isso é ridículo. Pai e mãe não precisa mendigar o amor dos filhos. Precisa ensiná-los a respeitar pai e mãe. Se o pai e mãe sabem ensinar os filhos a lhes respeitar, por tabela vão ganhar o amor deles. Me recordo em minha casa, meus pais não eram muito de participar das nossas brincadeiras. Éramos muitos irmãos, nós brincávamos entre nós. Criança brinca com criança, assim o desenvolvimento, o amadurecimento é natural e é saudável. Eu sou de uma família numerosa, uma típica família católica. Eu sou o 7º entre 9 irmãos. Então nós brincávamos entre nós.
e com a meninada da vizinhança. Nem precisava de creche, todo mundo se cuidava. Verdade. Então, para a gente não escapar do tema. Vejo muitos pais preocupados em serem os amiguinhos e brincar com seus filhos e não lhes ensina respeito. Nem sequer, em alguns momentos, se dão ao respeito, porque acham que vão conquistar o respeito gritando e batendo. E não é por aí que se conquista o respeito de ninguém, nem mesmo dos próprios filhos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. É impossível alguém dizer que ama, se não ouve, se não obedece, se não leva a sério os conselhos de um pai ou de uma mãe. Deus não age diferente. Ele que nos criou, Ele que nos conhece melhor do que nós mesmos, sabe o que vai nos realizar, nos fazer realmente felizes e nunca vai se cansar de propor este caminho. Por mais que, sabendo também dos nossos defeitos e pecados de estimação, Ele nos propõe algo que, num primeiro olhar, é quase impossível, muito difícil. Quando estamos demasiado acostumados com o pecado, é complicado a gente abraçar um plano de vida que nos convida a um nível bem mais alto do que a lama onde nós estamos afundados. Deus faz isso. Ele sabe da nossa condição e nos ama. E por nos amar, vai querer tirar-nos da nossa condição para um nível melhor. Porém, Deus não faz tudo. Ele coloca à nossa disposição todos os meios para que isso aconteça, mas é necessário sempre uma resposta consciente de cada um de nós. Ou seja, eu tenho que ter noção de que a situação de pecado em que eu me encontro não é o ideal, não é o melhor para mim. Não vai me levar a um futuro feliz. Eu tenho que me dar conta disso. Eu tenho que crer, para começo de conversa, em Deus e na sua palavra. E lembrar que na igreja, crer não é um mero acreditar, é se colocar num caminho de obediência. Uma palavrinha que parece que nos nossos dias não faz muito sucesso. Todos querem ser livres, no sentido de que o que der na telha, eu quero fazer, eu vou fazer, não importa quem está ao meu redor. No mundo onde todos entendem uma liberdade desenfreada, nosso Senhor nos chama à obediência da fé. Para Deus, que é eterno presente, não importa passado e futuro, Ele não está preso ao tempo como nós estamos. Então Ele sabe como nos conduzir a uma vida plena, que valha a pena. Sabemos que sem o auxílio divino não seremos capazes. E é por isso que nosso Senhor Jesus promete a vinda do Espírito Santo. O defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Essa linguagem que diz o Espírito Santo vem é para a nossa compreensão humana. Na verdade, o Espírito Santo nunca nos deixou. Deus nunca nos deixou. Ele é onipresente. Mas a presença, digamos assim, ela precisa ser compartilhada. O que isso quer dizer?
Deus está presente a mim, mas eu estou presente a Ele. Vocês entendem o que significa essa expressão? Muitos, às vezes, comparecem em determinados lugares, mas não estão presentes. Preocupações, medos, atenções estão em outro mundo. E depois do celular, pior ainda. As pessoas estão dentro de casa, mas não estão presentes. Toda a atenção está no outro universo. Eu nem diria em Nárnia, que parece que Nárnia é uma coisa bonita, interessante. Vive num universo paralelo, talvez no planeta Zork. Deus está presente. Nós estamos presentes a Ele? Será? O Espírito Santo vem para nos despertar, para estar presentes a Deus. E diz mais ainda o Senhor: Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Um exemplo dessa ação do Espírito Santo nós vimos hoje no livro dos Atos dos Apóstolos, quando, numa primeira discussão que houve na igreja, ou seja, discussões na igreja não são novidade. Desde o tempo dos apóstolos que discussões acontecem, que uns ou outros se acham os mais perfeitos e desejam impor aos demais determinada forma de agir. Naquela ocasião é que a comunidade vinda do judaísmo queria impor aos cristãos vindo de outras culturas que eles tinham que se tornar primeiro judeus com a circuncisão para depois se tornarem cristãos. E depois do concílio primeiro de Jerusalém, que ocorreu por volta do ano 40 e alguma coisa, não estou lembrado se foi 42, 43, por aí. Nos anos 40, não de 1940, mas os primeiros, lá do primeiro século. Decidimos, o Espírito Santo e nós, escrevem os apóstolos, não vos impor nenhum fardo. Só pediu algumas atitudes para não escandalizar os judeus ali presentes. Pouco tempo depois, acredito que ali ainda não foi suficiente, quando São Pedro, depois desse concílio, na pregação que faz, vai recordar no Evangelho de São Marcos que Jesus declarou que todos os alimentos eram puros, portanto não teria mais lógica, inclusive aquelas restrições alimentares como acontece nessas indicações aqui do primeiro concílio. Não é que o Espírito Santo pensou de um jeito hoje e amanhã pensa diferente. O Espírito Santo, ele é livre para agir, mas ele deseja também depender da abertura de quem crê nele. Depende também da nossa compreensão e resposta. Então, tem algumas coisas que ainda não estão claras para uma resposta plena do ser humano hoje, mas que mais adiante pode estar mais claro. Enquanto que tem outras que, uma vez já definidas, pronto, está definido, é a verdade e acabou. Eu não estou querendo dizer com isso que a doutrina vai mudar ou que a moral vai mudar. Não é que algo novo se acrescenta. Uma compreensão, digamos assim, de uma verdade, ela nunca vai entrar em contradição com as outras verdades já definidas e declaradas com auxílio do Espírito Santo. Um proceder moral diante de uma situação nova será realmente discernido com a ajuda do Espírito Santo se não estiver em contradição com o proceder moral que já foi definido como norma de vida para todos os que creem. Tem muita gente na ilusão de que a igreja agora vai se abrir mais. O que é que isso quer dizer? Muita gente está vivendo no erro, na vida safada e quer que a igreja assine embaixo. Isso não vai acontecer.
Da igreja agora, para quem estiver em segunda união, vai dar a comunhão. Pelo amor de Deus, estão em adultério público. Foi Jesus que falou, eu não posso mudar o que Jesus disse. Acabou a história. Isso não vai acontecer. A igreja agora vai concordar com isso. Não, esqueçam. Determinadas realidades, com o auxílio do Espírito Santo, se tornam claras e a igreja define como verdade de fé ou como norma de vida. E essas definições nunca estarão em contradição com aquilo que sempre se acreditou e com aquilo que sempre se viveu e se propôs como norma de vida. É muito simples, esse é o critério para saber se algo que surge na igreja é do Espírito Santo ou apenas fruto dos devaneios humanos. O Espírito Santo está presente. À medida que nos abrimos a esta ação, na obediência da fé, estaremos também nós presentes a Ele. Aliança é isso. Deus conosco, nós com Deus. Um outro ponto que nosso Senhor também propõe hoje no Evangelho é sobre a paz. Uma palavrinha na nossa língua portuguesa tão pequena, muito utilizada a toda hora, e as pessoas acham que o mesmo sentido mundano da palavra se aplica àquilo que Jesus quer para nós. Disse ele: deixo-vos a minha paz vos dou. Vocês devem lembrar disso sempre antes da comunhão, quando o sacerdote, no rito de comunhão, faz aquela oração: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E ele emenda: mas não a dou como o mundo. Para o mundo, o que seria a paz? Seria a relativa tranquilidade, não perturbar e não ser perturbado por ninguém, não infligir violência e também não sofrer violência. Para o mundo, paz é isso e acabou a história. Porém, nosso Senhor diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. O mundo, para garantir a tranquilidade, se arma até os dentes. Para garantir que não vai ser agredido, coloca forças de ordem, exército, polícia e outros mais. São necessários, porque nós vivemos num mundo sujeito ao mal e ao pecado, onde até mesmo os batizados muitas vezes vivem fazendo de conta que Deus não existe ou que os mandamentos só valem das portas da igreja para dentro. Infelizmente vivemos numa sociedade assim. E é um direito, é uma questão de justiça, que aqueles que detêm autoridade na sociedade defendam os seus cidadãos de qualquer um que queira agredir ou que queira tirar ou quebrar o mínimo de tranquilidade necessária para que vivamos em sociedade. É um direito. E até diria também, é um direito dos cidadãos. Mas eu não vou me delongar, porque senão vão dizer que o padre está defendendo que todo mundo se arme até os dentes. Sempre vai ter um imbecil que não entende a lógica das coisas. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Nos lábios de nosso Senhor, a palavra hebraica shalom, shalom não é o caba que tem ali, coisa não, viu? Porque aqui em Laranjeiras tem, né, o mercadinho de shalom. Shalom é paz em hebraico. Eu não sei se já corrigiram a escrita, mas um dia eu passei lá, estava escrito errado, paciência. Então, mas a paz nos lábios de nosso Senhor não é a mera tranquilidade. A paz é a soma de todos os bens possíveis que Deus deseja àqueles que Ele quer bem.
Vou repetir. Paz é a soma de todos os bens possíveis àqueles que Deus quer bem. Pode acontecer que essa definição fuja à nossa compreensão. Se você não crê, se você não transformou a sua fé num caminho de obediência, você não vai entender isso que eu acabei de dizer. Só vai entender isso quem se pôs na obediência da fé, quem abriu-se à ação do Espírito, quem resolve assumir a sua parte na aliança, porque Deus na aliança já assumiu a parte dele e ele é fiel, sempre. Quando assumimos a nossa parcela de compromisso na aliança com Deus, nos empenhamos por fidelidade à sua palavra, em guardar a sua palavra. E, portanto, isso já é uma ação do Espírito Santo em conjunto conosco, nós experimentamos a paz. Pode ser que não viveremos mais tranquilos do que os outros. Pode ser que o nosso coração se angustie diante de tanto mal e injustiça nesse mundo. Pode ser até mesmo que fiquemos indignados ao ponto de gritar diante do sofrimento alheio. Pode ser até que choremos, porque muitas coisas vão entrar em choque. Se temos o nosso coração em Deus, querendo ou não, vamos entrar em choque com o mundo. Já falei isso várias vezes. Se você não entrar em rota de colisão de frente com o mundo ou com o diabo, é porque você está andando na mesma direção que eles. Já disse isso tantas outras vezes. Não tem como escapar. A paz que Cristo nos dá não nos livra daqueles sentimentos que nos fazem mal, provocados pela maldade do mundo. Não nos livra disso. Porém, a paz que Cristo nos dá alimenta a nossa fé, a nossa caridade, a nossa esperança, as virtudes teologais, aqueles dons que Deus concede aos seus filhos, para que, estando no mundo, sem ser do mundo, sejam capazes de mudar o mundo. Para que, estando no mundo, sem ser do mundo, não percam nunca de vista o céu, a eternidade, o prêmio, como diriam os antigos. Se entendemos bem aquilo que nos aguarda numa eternidade com Deus, nós enfrentamos tudo, encaramos tudo, submetemo-nos a tudo, sofremos tudo, choramos tudo, gritamos tudo, mas não desistimos de Deus, não desistimos do bem, não desistimos de cumprir o seu mandamento. Esperança faz isso com a gente. O povo acha que, em termos teológicos, eita, essa palavra é difícil, vamos dizer assim, em termos espirituais, talvez o povo entenda melhor. Em termos espirituais, a esperança não é um mero aguardar uma realidade boa, um mundo utópico. O que é um mundo utópico? É quando a pessoa coloca um ideal completamente fora, digamos assim, da realidade atual, mas que se tenta, por mais que não se consiga. E quando não se consegue, a utopia se transforma numa quimera, uma ilusão, algo surreal. Não, a esperança é aquela virtude que não nos faz perder o céu de vista. E por conta disso, alimenta-nos a enfrentar tudo sem desistir. E quando eu digo enfrentar tudo, não é somente as dificuldades materiais do dia a dia.
é também enfrentar a nós mesmos, o mal que teima em se enraizar dentro de nós. Quando temos esperança e sabemos o prêmio que aguarda quem é fiel, nós lutamos primeiramente contra nós mesmos, contra aquele mal que teima em se instalar e nos destruir por dentro e a partir de nós destruir tudo que estiver ao redor. Vamos nos preparar a partir desses dias para celebrar a ascensão do Senhor. Ele deseja que nos preparemos para um modo de presença diferente de Deus entre nós. Na ascensão, a partir da ascensão, ele não estará mais presente fisicamente, mas com o auxílio do Espírito Santo, compreendemos e podemos até mesmo experimentar essa presença e ação dele no meio de nós. Preparemo-nos bem para chegar ao fim do tempo pascal renovados. Novo céu e nova terra é um desejo do Senhor. A nossa santificação é um desejo do Senhor. Vi a Jerusalém, a cidade santa, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. A Jerusalém que desce do alto é um símbolo da igreja, onde a plenitude dos dons de Deus se alcança, onde a santidade, fruto principal da obra redentora de nosso Senhor, encontra toda a sua realização. É nesse sentido que se diz que fora da igreja não há salvação, ou seja, fora da união com Jesus não há salvação. Fora da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo não há salvação. Fora daquela realidade em que Ele nos garante a graça pelos sacramentos, não há salvação. Quantas vezes eu já repeti o conceito de igreja que muitos teimam em esquecer e pensar mundanamente que igreja é simplesmente o grupinho onde eu me sinto bem, onde fala de Jesus e eu me sinto bem. Não é isso, não. É a comunidade dos batizados, redimidos por Jesus, que creem nas mesmas verdades, que obedecem aos mesmos mandamentos como norma de vida, que se alimentam da graça de Deus pelos mesmos sacramentos e que são guiados pelos mesmos pastores que Cristo colocou à frente do seu povo, tendo Pedro como chefe. Isto é igreja. Se tiver qualquer coisinha faltando, já fique com o pé atrás. Isto é igreja, o corpo místico do Senhor, no qual a nossa santificação se torna possível, no qual novos céus e nova terra já começam a ser uma realidade no coração de quem se converte, se coloca na obediência da fé, se abre à ação do Espírito Santo e por isso estará em paz, porque foi o Senhor que deu essa paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.